E aí, gente, aqui eu vou fazer um vídeo como que eu uso o Siri em mecânica, tá? Como eu encontro e tudo mais. Mas para isso primeiro eu tenho que explicar o que é o Siri, certo? Então, eu vou explicar isso usando esse exercício aqui, o 16101. Eu não vou resolver ele, só vou mostrar como encontrar o Siri e depois eu vou mandar um vídeo resolvendo ele, tá bom? Com ele resolvido e explicar como que eu resolvi. Então vamos lá, ó. Aqui ele fala que essas três barras estão ligadas, e aqui são os pinos que permitem rotação, tá? Movimento e tal. Eles giram e tal. Aqui, ó. Tipo, quando essa puxa, essa daqui faz isso e acompanha o movimento, entendeu? Essa faz isso assim. Tá, beleza, vamos lá. Aqui ele deu que é 3 radianos, essa de A para B, a angular, a velocidade angular. E quer descobrir a velocidade angular de C para D. Tá, como é que eu sei que é para cá? Porque, ó, vamos reparar. Aqui é ponto fixo, certo? Aqui é a mesma coisa, ó, ponto fixo. Ó, vou fazer com a minha lapiseira, o movimento que tá fazendo essa barra. Ó, é essa barra aqui que eu tô fazendo, hein? Essa aqui. Essa aqui, ó. Fixei no ponto A. Tá, tem uma velocidade que tá fazendo assim, certo? A velocidade angular é assim. Tô no ponto fixo, a velocidade angular é assim, tá? Ó, certo? Você quer essa barrinha pequena aí, AB. Tá, o que faz com essa barra BC? Puxa junto, né? Meio que puxa. Só que aqui também tá como é? Também tá fixo. Então vai ter, tipo, enquanto essa daqui faz isso, essa daqui, ponto fixo, também faz isso, ó. Tá bom? Tá no ponto fixo em D. E tem que fazer algum movimento, ou para cá, ou para cá, tá? Como essas duas barras fazem o movimento para cá, ó, se essa barra vem, puxa esse ponto, né, essa barra. Se puxa essa barra também vira junto, tá? Então o movimento é para cá sim, as duas. Essa barra e essa barra movimentam assim pro lado. E essa daqui entre as duas andando, tá bom? Entre as duas andando assim, meio que girando, tá? Beleza. O Sear, ele entra no momento tipo, é como se fosse no instante, não com elas em movimento, mas sim no instante que a gente está fazendo. A gente está fazendo no instante onde elas estão nessa posição e que a velocidade angular é 3, né, que ele deu, é essa velocidade, é esse instante, nesse instante, tá? Nesse instante, o que a gente pode fazer? Ó, vou passar para a próxima folha que já está com o Sear e eu vou mostrar como descobrir Sear, tá bom? Mas eu só copiei o exercício lá. Ó, aqui, é o exercício. Se você for ver, a imagem do exercício é basicamente esse. Tá, aqui não ficou perfeito, mas eu fui desenhar e acabou ficando assim, enfim. Ponto A, ponto B, ponto C e o ponto D, tá? Aqui é a velocidade angular, beleza? Seguinte, essa barra pequena, ela tá fazendo isso, certo? Nesse instante, ela tem uma velocidade angular, mas, ó, ponto fixo. Ela tá girando no ponto fixo, certo? Ela tá fazendo isso aqui, ó, esse movimento, certo? Ponto fixo e girando. Se eu tenho uma velocidade angular, que ela vai na barra inteira, né, nessa barra inteira, e em B, eu vou também ter um VB, então uma tangencial, tá? O que é VB? É o ômega AB vezes RAB, certo? É aquele negócio lá, que também serve a mesma coisa para circunferência, polias, esses negócios assim também servem nesse caso. Um ponto fixo, ponto fixo significa o quê? Que ele não se movimenta assim e nem assim, certo? Não se movimenta, não se movimenta em nenhum sentido. Ou seja, a velocidade tangencial aqui, tangencial o quê? É se locomover daqui para cá, ou esse ponto se locomover daqui para cá, esse ponto para cá, o ponto não se locomove. Se o ponto não se locomove, então a velocidade tangencial dele, V, o V, A, é zero, certo?
Beleza. Eu vou ter VB, porque VB, nesse instante, ele tá querendo se locomover saindo. Aqui, ó, eu tenho uma velocidade de W, que ele faz isso assim, meio que querendo fazer uma circunferência, tá? Assim, ó, W, A e B, tá querendo sair. Nesse instante, B tá aqui, né? Nessa ponta. Se eu, de repente, por mágica, aqui cortasse e só ficasse o ponto B, nesse instante aqui, VB tende a só continuar na mesma direção em que ele está querendo ir, certo? Ó, nesse instante aqui, ó, VB, nesse instante, tá com uma velocidade para cá, ele tá com uma tendência de girar. Por que gira e por que não vai em linha reta? Ele gira e não vai em linha reta porque aqui tá segurando, certo? Se aqui do nada solta, só fica a pontinha de B, só B, do nada desaparece e fica B. E ele ainda tende um movimento, tá? E não tá parado, ele tá, antes estava movimentando, do nada só tem o ponto B. Ele vai fazer isso, ó, sair pela tangente, tá? Ele sai pela tangente. É isso. Por isso que o VB tá para cá. Ele é sempre a 90 graus com o raio daqui, entre ele e o ponto fixo. É sempre a 90 graus. A mesma coisa você faz com essa barra, tá? Essa barra. Um ponto fixo não se movimenta, na tangencial, tá? O ponto não se movimenta, é a barra que se movimenta. Em C, eu pego o raio, tá? Esse aqui vai ser a velocidade. Tá, e o que é a velocidade? O que é o ponto CIR? Seguinte, eu pego a velocidade, o vetor velocidade que tá para cá, certo? Saindo pela tangente, ó, o raio aqui, ponto fixo A e o B que tá meio que movimentando. O B e a barra tá movimentando, o ponto A tá parado. Então tá aqui, 90 graus com a barra, a mesma coisa para esse. O ponto C que tá movimentando e a barra e o ponto D tá parado. 90 graus, certo? 90 graus, tá. O que eu vou fazer é, esse ponto, eu tenho o movimento dele, que ele tá nesse sentido, certo? Eu tenho esse movimento. E eu também tenho esse movimento, eu não tenho valor, eu tenho o sentido. Eu chego e pego o seguinte, eu faço a 90 graus dele também, eu faço a 90 graus dele, tá? Uma reta, pode ser tracejada, pode ser cheia, que você que sabe. Essa reta poderia passar aqui, ó, assim, tá, continuando. E vindo pra cá também a mesma coisa, continuando, tá? Continuando pra cá e continuando pra lá. Vou fazer a mesma coisa com C, ó, 90 graus com C, tá, ó, 90 graus com C, 90 graus com C. Faço a reta aqui, vai, continuando. Mesma coisa pro outro lado. Continuando. Lembrando que eu faço porque eu sei o movimento dessa barra, que é ponto fixo saindo para cá, certo? Eu sei que isso aqui tá para cá nesse instante. Exatamente nesse instante, VB é tangencial com isso aqui, porque é uma barra. É como se isso aqui fosse fazer uma circunferência se isso continuasse, né? Se isso aqui tem uma velocidade angular, isso aqui é uma barra ou um raio, é a mesma coisa. Essa barra é a mesma coisa que é o raio entre A e B. Isso aqui tende a fazer uma circunferência. Isso aqui é tangencial. Mesma coisa isso aqui. Tende a fazer uma circunferência. Então isso aqui é tangencial, certo? Isso aqui tende a fazer isso aqui, ó. Em volta do ponto D, porque o ponto D é fixo, ele não sai. Beleza. Eu fiz isso para os dois lados, fiz isso para os dois lados. Eu tenho um ponto onde cruza essas duas retas. Esse ponto vai ser CIR, centro instantâneo de rotação. Ou seja, nesse caso, para essa matéria, essa lista, nesse instante, a gente está trabalhando com o instante. Nesse instante, no caso eu não sei se para calcular em outro instante como seria, mas enfim, essa lista é assim, no instante, tá? A gente tem essa velocidade nesse instante. Se a gente tem um raio, a gente descobre VB, tá? Tendo VB, a gente tem que descobrir VC, tá? Tendo VC, ó, se a gente tem VC e o raio, a gente descobre W
descer, né? Porque o que é V quando é circunferência, né? Quando tá girando. V é igual a ômega R, certo? Se a gente tem V e R, a gente descobre ômega, tá? Seguinte, aqui a gente tem o ômega e a gente tem R. Ômega, R. A gente descobre o V aqui nesse ponto, tá? Aqui a gente não tem nem V, nem ômega, mas já tem o R, tá? Então a gente precisa descobrir um dos dois para jogar aqui nesse trecho que está pedindo para resolver. Por isso que a gente adota isso aqui que eu vou explicar agora, tá? Esse ponto, deixa eu pegar aqui uma folha, eu redesenhei ele aqui, ó, se a gente for ver. Por quê? Ó, aqui, se você for olhar, ponto B, tá? Tenta imaginar, ponto C e o CIR, a mesma coisa que eu fiz aqui, ó, CIR, o ponto onde os dois se encontram, tá? O que está acontecendo? Isso aqui, esse CIR, nesse instante, tá vendo? Tá tangencial e tangencial. É como se isso aqui fizesse assim, ó. Ó, tô usando isso aqui para manter isso aqui tá fazendo isso, tá girando. Ó, tá girando, tá bom? Isso aqui tá girando, esses pontos. O CIR é o instante, a gente tá analisando no instante. Pensa assim, isso aqui é um conceito. Nesse instante, o que tá acontecendo com o CIR? Ele tá parado, é como se ele estivesse parado, é um ponto onde os dois se coincidem, tá bom? E essa velocidade está tangenciando a reta dele. Ou seja, eu posso relacionar isso aqui com isso aqui, que é como se ele estivesse dentro da mesma engrenagem, tá? Eu fiz um outro desenho que a gente vai ver melhor. Pode ser difícil, mas tenta adotar isso aí e resolver os exercícios. O CIR é o ponto onde a velocidade nele é zero, a velocidade tangencial dele é zero nesse instante. Seria a mesma coisa se eu fizesse isso aqui com a folha, ó. Ó, os pontos estão girando em CIR. Cada um deles separados, não tem seu próprio eixo para girar. Ó, esse gira aqui, esse gira aqui. No instante, eu posso relacionar os dois, dando eles um outro eixo para girar. É isso que é o CIR. Eu dou um outro eixo, um outro ponto para girar. Onde esse ponto, igual a esse, para essa velocidade, e esse para essa velocidade, a velocidade tangencial vai ser zero. Zero. Aqui, a velocidade em CIR, tá? É zero. É zero. É como se ele tivesse parado, ó, botei a lapiseira nele, e o resto tudo tivesse girando nesse sentido, tá? Se isso está acontecendo, ó, giro. O que é giro? Engrenagem, né? O que gira parado, o que a gente está analisando que pode girar parado, sem se locomover de cá para lá, de lá para cá, só parado. A única coisa que está acontecendo é tá girando, tá? Que nem um motor, por exemplo, em resmate, tá girando parado, tá? Uma engrenagem girando parada. O que eu posso dar? Que aqui, relação com esse raio e essa velocidade, eu tenho um ômega também, tá? Eu tenho um ômega. E com esse raio e essa velocidade, que é VC, que eu não coloquei aqui, tá? Eu tenho esse ômega entre esses dois pontos também. Ah, então isso aqui é como se fosse uma engrenagem gigante e eu tenho dois raios na mesma engrenagem girando e cada um deles tem um W. Tenho, mas então eu posso adotar mais uma coisa. Tá, qual é essa coisa? Eu peguei isso aqui, ó, isso aqui, na verdade eu peguei essa imagem, coloquei o ômega, eu fiz uma outra imagem, tá? E eu desenhei como seria o curso desses pontos, tá bom? Seria mais ou menos assim, tá? Isso aqui pode assustar, mas vamos lá. É a mesma coisa, ó, que essa daqui, do lado, ó. Mesma coisa que essa. A única coisa que eu coloquei W aqui, que eu posso colocar aqui também muito bem, que tem W aqui, ó. De acordo com aquilo que a gente adotou, que tá girando, a gente tá adotando isso aqui como um ponto em relação a isso, tá vendo, ó? Se aqui tá ponto fixo, e aqui a barra tá girando para cá, essa reta é contínua. E se aqui tá ponto fixo, e essa barra aqui, ó, outro ponto, girando para cá, eu continuo essa reta. Esses dois pontos se encontram. Aqui é como se fosse ponto fixo, aqui é como se fosse ponto fixo,
e aqui é como se fosse ponto fixo, velocidade zero. A gente está só fazendo uma análise, não é que isso realmente aconteça, assim, praticamente. Teoricamente, naquele instante, é como se isso acontecesse. Eu sei que é difícil, mas faz uns exercícios, adotando esse sentido aí que eu tô falando, que dá certo. É como eu descubro o SIR. Isso é basicamente para você usar a teoria do SIR. É assim, eu tenho o SIR, tá, o que acontece? Essa engrenagem, ela é a mesma, é como se ela tivesse para um ponto aqui, que é o C, né, que o C faz esse caminho, e o ponto B faz esse caminho. Mas ela é a mesma engrenagem, ó. Tô fazendo aqui toscamente, mas isso aqui é como se fosse os dentes da engrenagem, tá? O que eu posso adotar para a mesma engrenagem? Que o ômega, o W, vai ser a mesma coisa, não é? O W vai ser a mesma coisa. Porque o que é W? Radiano por segundo, tá? O que é radiano? É em relação a giro. Por exemplo, 2π por segundo. É 2π rad por segundo, ou seja, uma volta por segundo. É que nem aquele jeito que a gente converte. Uma volta por segundo. É 2π rad por segundo, não é? Então, é uma volta. Essa aqui é a mesma engrenagem. Então, se esse ponto, C, esse aqui é o caminho de B, não é? Então, se C e B estão aqui, ó, aqui, tá? C e B estão aqui. Deixa eu pegar aqui uma outra coisa para explicar melhor, que eu acho que seria melhor eu explicar melhor. Tá bom, vou usar um compasso, tá? Ó. Tá bom? Tá aqui. Deixa eu colocar no lado certo. Tá aqui, tá? Compasso. C e B tá aqui, certo? Se isso aqui dá meio giro em um segundo, ó, meio giro, ó o que acompanha. Ó, meio giro em um segundo. Aqui tá girando, 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 girando. Tá? Chegou aqui, meio giro. O que aconteceu? A engrenagem toda deu meio giro. W não é tipo giros por segundo? Então, os dois pontos giraram ao mesmo tempo, tá? Esse aqui é o caminho de B, esse aqui é o caminho de C. Os dois pontos giraram ao mesmo tempo, certo? Ah, tá, girou. Então, o que eu quero dizer com isso? O giro por segundo não é velocidade angular? Se os dois giram a mesma coisa por segundo, se você jogar para um, o outro vai girar no sentido angular a mesma coisa, então, ó, W, SIR, não, B, vou colocar B aqui, ó, B, SIR, SIR. Entre B e SIR, esse giro, ó, esse giro, B, SIR, e W, C, SIR, eles vão ser iguais, porque gira a mesma coisa, tá bom? Eu posso chamar eles de, por exemplo, em vez de ser SIR, B, SIR, W, C e B. WCB, WBC, você que sabe, ó. Coloquei BC aqui, por exemplo, e aqui eu coloquei CB, tanto faz. É o quê? É o W que em B e em C é a mesma coisa, tá? Por isso que, quando eu vou fazer um exercício, olha aqui, eu já tenho o ômega, certo? Já tenho o ômega aqui. Eu consigo descobrir VB? Consigo. Tá, como? Com, ó, o que é V? Que eu anotei aqui na outra folha. O que é V? Aqui. O que é V? Ômega vezes R. Eu tenho o ômega da barra? Tenho. Aqui, ó, WAB. Me deu no exercício, que é 3 radiano por segundo. Eu tenho o raio? Tenho aqui, ó. Aqui o meu raio. O raio até B é aqui, de A para B. Ponto fixo tá girando, certo? Ele me deu o W desse movimento, tá? O que tá tendendo nesse instante a esse movimento, nesse instante. Ele tá com essa velocidade aqui, nesse instante. O que eu consigo descobrir? Se eu tenho VB, aqui é ponto fixo do SIR, entre esses dois, esse é o ponto fixo. Eu tenho que descobrir esse W, tá? Esse W, usando esse VB, eu consigo descobrir esse W, já que eu tenho que fazer para descobrir esse raio, tá? Aí vai trigonometria e tem que treinar. Eu tenho que descobrir esse raio e eu consigo descobrir esse W. Esse W é o mesmo que esse. Então eu consigo descobrir VC.
Não consigo? Se esse e esse é o mesmo W que eu tinha falado, se eu tenho essa distância, ó, se eu tenho W e tenho distância, eu consigo descobrir a tangencial, certo? Se eu tenho, agora vamos para o outro caso, ó, primeiro eu analisei aqui, depois eu analisei aqui, para descobrir isso. E nisso aqui, eu já tinha o ômega, que é o mesmo ômega, não tenho? Ó, mesmo ômega. Que nem eu falei antes, que isso aqui tá girando, tende ao mesmo giro, isso aqui é como se fosse um ponto fixo. Sir é como se eu criasse um ponto fixo em comum entre B e C. Tá? Beleza, aqui tá girando. Se eu descubro esse W, é o mesmo que esse W. Se eu tenho essa distância, eu descubro VC. Se eu descubro VC, eu já tenho esse raio. Se eu já tenho esse raio e VC, ó, raio, e V, que é tangencial, só que no caso C. Se eu tenho esse raio e o VC, eu consigo descobrir a angular aqui, entendeu? É assim que desfaz esse exercício. Esse exercício não é difícil, essa matéria não é difícil. O problema é enxergar isso, ó. O Sir, ele é um ponto em comum, porque aqui, para essa barra, aqui tem uma velocidade angular, que essa aqui está tendendo a esse movimento, e aqui vai ser zero, velocidade tangencial, e aqui vai ter. Então é ômega, que deu, vezes o raio, vai ser essa velocidade. Aqui é a mesma coisa. O ômega que eu descobri, fazendo toda essa relação que eu falei, vezes o raio que eu já tenho, que é 4 metros, vai ser essa velocidade. Se eu descobrir a velocidade, usando esse negócio que eu falei, eu consigo descobrir o ômega também, é fácil. Entendeu? Nesse caso, como é velocidade, angular e tal, beleza, eu consigo descobrir. Aí você vai relacionar depois a aceleração, tá? Mas você vai ter o W já, você vai ter esses Ws, você vai ter o raio. Aí você vai adotar, não sei o que, a aceleração. Aí depois eu explico algum exercício falando isso, mas esse vídeo é basicamente para explicar Sir e esse exercício, tá? Eu não resolvi esse exercício, por exemplo, mas espero que entendeu o Sir. O que é o Sir? É um ponto que liga essa, por exemplo, nesse exercício, liga essa barra com essa barra, tá? É o que relaciona essas duas barras, tá? O que vai ter em comum entre essas duas barras? Esse V. Esse V vai vir para cá e esse V vai vir para cá também. Esse V vai fazer isso aqui, tem a tendência de fazer isso aqui, né? E aqui também tem a tendência de fazer isso aqui. Isso aqui é a mesma coisa, também é uma tendência, só que é uma tendência não física. É uma tendência que tá aí, mas não fisicamente tem uma barra aqui. Você tem isso aqui, mas isso acontece. Naquele instante, isso aqui está acontecendo. É como se tivesse ponto fixo. E isso aqui está tendendo a fazer esse caminho aqui, entendeu? Isso aqui é a mesma coisa, está tendendo a fazer esse caminho. Bom, qualquer dúvida sobre encontrar o Sir, reveja o vídeo, vê o passo a passo como eu fiz para encontrar. Espero que ficou longo pra caramba, ficou 23 minutos. E qualquer dúvida é só chamar aí, beleza? Falou. Depois eu mando a resolução desse exercício, se precisar é só pedir, tá bom? Beleza.